Eu estou afastado de quem está trabalhando comigo, por isso que eu vou tirar a máscara, senão ela não sairia daqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com um abraço pascal, eu saúdo e cumprimento a todas as catequistas, a todos os catequistas, catequizandos e pessoas que porventura tirar proveito desta aula que eu estou iniciando. Esta, de fato, é uma aula, não é uma palestra, não é uma reflexão, é uma aula com a nossa temática dentro da formação para catequistas, que é catequese e liturgia na iniciação à vida cristã. Catequese e liturgia na iniciação à vida cristã. A dinâmica que eu vou usar vai ser bem uma exposição com muita tranquilidade, com muita calma, sem atropelo, porque como o tema é muito grande e eu vou encontrar tempo, se necessário, vou gravar umas 3 aulas só sobre esse assunto. E, portanto, cada aula poderia ter uma duração menor. Que Deus nos ajude. Meu carinho, meu agradecimento, meu abraço a todos e a todas que se preocupam com esse assunto mega, ímpar, maior da igreja, que é a catequese. Às vezes as pessoas ficam assim um pouco assim até infelizmente envaidecidas por alguma função na igreja. Eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, eu sou a função primordial da igreja é ser catequista, com certeza, porque eu não posso admitir que alguém que vá ser coordenador desse movimento tal, assessor dali, enfim, ministro da comunhão, acólito instituído, e tudo isto que existe, se não tiver uma profunda maturidade na fé. Mas parece que não é isso que acontece. O padre Zezinho, uma vez, ele fez uma provinha, 45 questões, assim, sem avisar. Mas as questões eram o seguinte: de onde era Maria, onde Jesus nasceu, citar o nome pelo menos de 4 apóstolos, quem escreveu os Atos dos Apóstolos, quando Jesus instituiu a Eucaristia, quais os dois sacramentos de cura, reconciliação e unção dos enfermos, quais são os 2 sacramentos chamados sacramento de serviço, matrimônio e ordem. Essas foram as perguntinhas. Quando se celebra, a ação é dirigida a quem? A Maria, aos santos, a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai? Ao Pai. Pois olha, o Padre Zezinho falou que foi um desastre, mais um desastre. Ninguém acertou
essas 46 questões desse jeito. Desse jeito. Portanto, se percebia que a pessoa não tinha conhecimento. Como é que eu vou ser pregador, eu vou ser profeta, eu vou ser catequista, eu vou ser um bom cristão, se eu não sou catequizado? E pior ainda, como é que eu vou ensinar catequese, ministrar catequese, se eu não sei o que estou ensinando? Então, cuidado com o disseram, porque o padre tal disse, a internet tal disse, não sei quem disse. O que a igreja diz? Ali que está o critério de verdade. Ali que está. Porque é a palavra ensinada, é a palavra pregada para ela poder ser assimilada e vivida. E as perguntas do Padre Zezinho continuaram, coisas assim, terríveis, mas terríveis, terríveis. Por exemplo, até umas curiosidades assim, existe alguma cidade no Brasil com o nome de onde Jesus nasceu? Alguém colocou Santa Catarina, que nem a cidade é estado. E vai por aí. E eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acabo de dar uma prova de múltipla escolhas, 10 questões. Olha, e pra gente que deveria ser um pouco evoluído, e o saldo não foi tão bom não. Inclusive, houve reprovações. Por exemplo, quais os sacramentos que imprimem caráter? É fácil. Os sacramentos onde é usado o óleo do crisma. Onde é usado o óleo do crisma? Batismo, crisma e ordem. Esses 3 sacramentos imprimem caráter. E, consequentemente, só se recebe uma só vez. Alguém colocou a Eucaristia. Quer dizer que eu comungo uma vez e acabou, não comungo outra vez. E vai por aí. O matrimônio? Não, se a pessoa ficar viúva, a pessoa pode contrair matrimônio tranquilamente. Ou, se aquele casamento foi considerado nulo, a pessoa pode contrair matrimônio porque o primeiro não existiu. Foi apenas uma farsa. E então, minha gente, é tão importante tudo isso. Por isso, para dizer o seguinte, que a catequese é a base, é o coração do discípulo missionário. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tentar definir o que é liturgia, o que é catequese e qual a relação que existe entre as duas. Primeiro, catequese. A própria palavra está dizendo fazer ecoar, né, gente? Catequese, fazer ecoar. Fazer ecoar o quê? Fazer ecoar a palavra de Deus, fazer ecoar os ensinamentos da igreja, fazer ecoar tudo aquilo que ao aprendizando é necessário. Fazer ecoar, porque o ensinamento entra principalmente pelos ouvidos e, portanto, é como se fosse um grito que, mesmo que a pessoa não está vendo, ela está ouvindo, e se ela não está ouvindo, ela está lendo. De qualquer maneira, foi ecoada esta verdade nesse livro, e a pessoa, ao tomar contato com ele, então ecoa-se na sua inteligência, ecoa-se nos seus olhos, ecoa-se no seu ser, aquilo que ela vai apreender. Ou seja, ela vai assimilar de uma maneira que ela passa a ter aquilo como algo normal, porque ela aprendeu aquilo. O médico, ele aprendeu de uma maneira tanta, ele estudou de uma maneira suficiente,
que ele mexe com aquilo ali, não precisa ficar consultando livros e nem ouvindo tanto, porque ele já assimilou e aprendeu aquilo. Então, catequese é a educação para a fé. É educação para a fé. Não só uma fé teórica, eu sei de tudo que se refere à doutrina da igreja. Eu sei de cor e salteado qualquer princípio moral. E claro, é muito importante, mas é sobretudo a educação para a vida. Para a vida. Portanto, dar catequese é dar possibilidade a alguém de, me ouvindo e me vendo, possa ter aquilo que é necessário para o conhecimento da sua igreja, da sua fé, de tudo que existe, da Sagrada Escritura, dos mandamentos, dos sacramentos, enfim, para que ela, conhecendo, porque alguém lhe ensinou, ela possa viver e, consequentemente, também transmitir. Liturgia é a celebração, através de gestos e de sinais, do mistério pascal de Jesus Cristo. Esta palavra, ela tem dois momentos. Tem dois momentos. Porque ela é uma palavra de origem grega, e ela começou a existir 6 séculos antes de Cristo. Não é uma palavra que nasceu da igreja, não é uma palavra que nasceu da Bíblia, é uma palavra que foi assumida pela igreja devido ao seu significado e passou a ser a celebração através de gestos e sinais do mistério pascal. Eu já disse esse mistério pascal, o que ele é? É tudo aquilo que envolve a pessoa de Jesus, de modo particularíssimo, a seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Mas tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que hoje nós celebramos como a vitória da morte eterna, que é o pecado, para uma vida nova, porque Jesus ressuscitou. Então, o centro do mistério pascal é a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Mas tudo aquilo que envolve a pessoa de Jesus, a sua missão, a sua pregação, o seu ensinamento, que teve como desfecho a sua paixão, sua prisão, né? Sua paixão, sua morte e a sua ressurreição e o seu triunfo no céu. Jesus sobe ao céu para preparar o nosso lugar. Como também catequese também, não é? Catequese também tem a sua etimologia na língua grega, fazer ecoar. Agora vamos lá. Então, dada esta definição, a outra coisa muito importante, liturgia é uma ação do povo para o povo. Na Grécia, como eu disse, ela é uma palavra que na Grécia era usada para uma ação de alguém para alguém. Por exemplo, a construção e a inauguração de uma ponte
era um ato litúrgico, ou seja, porque era uma ação para o povo. A ação do governador para os seus governados era uma ação litúrgica. Ou seja, tudo aquilo que é feito para o povo, tudo aquilo que é feito para o público é uma ação litúrgica. Tem tudo a ver com a liturgia, porque a liturgia é exatamente isso, né? É uma ação que implica a participação de pessoas. Ainda que, por exemplo, o padre celebra sozinho, mas ele ali está celebrando em nome do povo, e uma ação que é para o povo, porque a intenção da sagrada celebração da Eucaristia não é uma intenção restrita. Restrita é a pessoa que está exercendo, mas ela tem o mesmo valor e a mesma abrangência como se fosse para milhares de pessoas. Liturgia e catequese começam, caminham e chegam juntas. Como eu vou celebrar aquilo que eu não entendo? Aquilo que eu não entendo? Eu estou terminando aqui na rádio de 15 em 15 dias, parece que nós já chegamos quase a umas, eu não sei, mais de 15, 20 aulas só sobre a igreja. Porque, olha, nós vivemos numa igreja, participando daquilo que existe da igreja, só que nós não conhecemos direito nem a igreja e muito menos aquilo que se faz da igreja, que tem como centro a celebração dos 7 sinais divinos, que são 7 sacramentos. Então, liturgia e catequese, elas começam, caminham e chegam juntas. Na liturgia, entramos em contato com o mistério pascal, expressão máxima e razão maior de nossa peregrinação terrena. Enquanto que na catequese, nós somos levados ao aprendizado da fé madura que nos conduz às celebrações litúrgicas. Catequese, portanto, é educação da fé celebrada na liturgia. Eu gostei disso. Catequese é a educação de uma fé que eu vou celebrar na Sagrada Liturgia. E é por isso que a Sagrada Liturgia é essencialmente simbólica. E cada símbolo manifesta, sinaliza uma realidade incrivelmente incompreensível pelos dados apenas da materialidade. É por isso que existem os sinais, para compensar os meus limites. Por exemplo, nesse tempo pascal todo, você chega lá na igreja, tem uma vela enorme, e se for na missa, ela está acesa. Eu não vejo o Cristo vivo e ressuscitado. Assim, o Cristo está ali, aquele ali é o Cristo. Não vejo. Ele ressuscitou, voltou para o céu, mas ele continua presente. Primeiro, no rosto e na pessoa de cada irmão. E a vela está dizendo isso. Jesus, a luz do mundo. Os cravos mostram de como ele foi morto. Ele foi pregado numa cruz, de braços abertos,
de braços abertos, ele entrega a vida por nós, sendo alvejado com cravos nas suas mãos e nos seus pés. Outra coisa que tem lá no círio, o ano. Você pode olhar lá que está 2021. Aquilo ali, eu vou fazer uma releitura olhando duas letras que estão lá. A letra A e o Z, o alfa e ômega. Jesus, que é princípio e fim, ele é o Senhor da história e, consequentemente, ele é o meu Senhor em 2021. Ele não foi o Senhor e nem será o Senhor. Ele foi, ele é e será eternamente, representado pelas duas letras alfa e ômega, o do nosso abecedário, o A e o Z. E ali dentro estão os 4 algarismos do ano em curso 2021. Jesus, que é princípio e fim, nós estamos no meio através da vivência desse ano de 2021. Outra coisa, por exemplo, que é muito comum estar lá no Círio Pascal, é a figura de um animal, de um cordeiro. Lê-se para nós aqui, carneiro. Jesus é um manso cordeiro, e assim, como cordeiro é levado ao matadouro, sem espernear, para ser alimento de muitos, Jesus foi levado à sua morte, como aquele carneiro, como aquele cordeiro é levado para ser imolado, para nos alimentar. Então, a liturgia é isto. Eu não vejo a fé, eu não vejo as virtudes, eu não vejo Jesus ressuscitado, mas através de toda a parte simbólica, através da simbologia, eu vou entrando no mistério celebrado. Na noite do Sábado Santo, a igreja estava escura. Alguém às vezes pergunta, mas faltou luz aqui? Sim, sempre está escuro onde Jesus não está, ainda com todas as luzes acesas. E aí, de repente, aquela escuridão começou a ser dissolvida quando eu entrei com o Círio Pascal aceso. Aquela chama, esse ano a chama era pequena, colocamos um pavio um pouco maior, agora a chama está maior. Então, numa noite muito escura, só a entrada daquela vela grande já começa a clarear. De repente, o povo que estava ali na escuridão acendeu naquela vela grande, o Círio Pascal, a sua própria vela. Na luz de Jesus Cristo, eu acendo a minha luz, porque Jesus, que é luz do mundo, não só me ilumina, mas eu sou chamado também a iluminar, a clarear. E aí as pessoas foram acendendo as velas, muito parecido com a catequista ali no ensinamento. Ela tem essa luz, e pelo ensinamento na catequese, ela vai iluminando e vai fortalecendo a fé daqueles seus aprendizandos, daqueles seus catequizandos. E de repente, a igreja toda
ficou clara. Facilmente a gente vê as pessoas, poder ver onde a gente podia passar. Olha, tem alguma semelhança? Tem toda a semelhança do mundo. Jesus é a minha luz, Jesus clareia a minha estrada, Jesus é aquela luz na qual eu alimento a luz da minha fé para poder clarear o caminho e a vida de outras pessoas. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Um sinal fortíssimo na liturgia. Outros, a luz é um sinal fortíssimo. Mas olha, tem uma ainda que é mais forte, a água. Se não fosse água, nós não seríamos cristãos. Oh, meu Deus do céu! Nós seríamos apenas criaturas amadas de Deus, mas não participaríamos do corpo místico de Cristo. Oh, mas lá no batismo, pela água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta água que pode ser usada no batismo de três maneiras. Uma muito usada é apenas derramar água na cabeça. Mas a outra, muito significativa, é aquela que coloca a pessoa de pé, dentro, por exemplo, de uma bacia, e joga a água em cima da cabeça para a água escorrer no corpo inteiro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evidentemente que tendo cuidado para ter dois procedimentos, né? Se for menina, se for moças, não é? Para que essa roupa não seja transparente, porque ao ser molhada vai expor o corpo da pessoa e ninguém de jeito nenhum gosta e quer ficar exposto. Ou então colocar um plástico, vestir a pessoa com um plástico branco aqui, mas aí é pena que a água não toca no corpo todo. No corpo todo. Mas isso aí é fácil. Porque também pode ter uma roupa também ali pertinho, que logo ela poderá até trocar de roupa. Ou então um pedaço, né, de pano que possa cobrir a pessoa também, logo que for derramando a água, não é? Então, isso é perfeitamente tranquilo. E o terceiro é o do mergulho. Pegar a pessoa e mergulhar dentro da água. Esta aí é mais difícil porque tem que trocar a água, né? Tem que trocar a água. Se a pessoa foi mergulhada dentro de uma grande bacia, de uma pequena piscina, essa água vai ter que ser trocada, porque ela já não é água pura. E só há batismo quando há água pura. Água pura, sem água não há batismo. Evidentemente, aliás, essa foi uma pergunta que o Padre Zezinho fez também. É o seguinte: você está num local e ali tem uma pessoa que não é batizada e não tem nenhuma possibilidade de água, mas só que você tem uma garrafinha de Guaraná ali. Bom, eu não tenho água, eu tenho Guaraná, e aí eu uso o Guaraná. Você pode usar, só que não houve batismo. E inclusive houve uma coisa muito grave, simulação de sacramento. Simulação, que é uma coisa muito grave. Não tem água pura, não tem batismo. Não tem batizado. É claro, como também não tendo óleo, não tem crisma. Evidentemente, no matrimônio, se não há consentimento mútuo do noivo e da noiva, não há sacramento do matrimônio. Então, é tudo muito bonito, muito significativo, mas muito significativo. Eu penso que esse assunto, a gente vai muito longe. E onde que é que eu aprendo essas coisas? Onde que me ensina que o Ciro Pascal representa Jesus vivo e ressuscitado, morto e ressuscitado? Na catequese. Onde que eu aprendo que o sacramento da unção dos enfermos pode ser dado para a pessoa idosa, para a pessoa que vai receber uma cirurgia de alto risco e, é claro, uma pessoa muito enferma. E esse sacramento pode ser recebido mais de uma vez.
A pessoa fez a cirurgia, graças a Deus está ótima. Um dia, se ela precisar, recebe outra vez. Como a pessoa também idosa, ela pode receber, mesmo ela não estando doente, ela já é sujeito do sacramento da unção dos enfermos. Mas se ela cai enferma, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Ou seja, pode receber mais de uma vez. Enfim, meu catequizando, minha catequista, meu catequista, olha para vocês verem, a liturgia depende enormemente da catequese, porque celebrar sem ter conhecimento de causa, sem ter conhecimento de quê, e sem ter conhecimento para quê, me desculpa, vai ser apenas um montoado de celebração sempre. Olha, eu vou encerrando por aqui e vou dando alguns remates. Então, eu gostaria apenas de recordar o que eu já falei. Liturgia e catequese caminham e chegam juntas. São duas funções indispensáveis na busca do mesmo reino definitivo. São dois caminhos, mas que necessariamente chegam juntas. A liturgia celebra as ações. A catequese me ensina o que são essas ações, como elas acontecem e o que elas significam. É o ensinamento para a fé, e a liturgia celebra a própria fé. Uma pessoa sem fé não celebra? Não celebra? Pode celebrar, mas como se fosse um amontoado apenas de cerimônias. Na liturgia entramos em contato, em sintonia com o mistério pascal, expressão máxima e razão maior de nossa peregrinação terrena. Na catequese, somos levados ao aprendizado da fé madura, que nos conduz às ações litúrgicas, que são epifanias do sagrado. O que é epifania? Manifestação. Epifanias são manifestações, pois é aqui que recebemos a fé celebrada na liturgia. A mesma catequese é a educação da fé celebrada na liturgia. A fé que eu aprendo na catequese é a mesma fé com a qual eu celebro a Sagrada Liturgia. Eu tenho, além desse fascículo que se refere ao nosso primeiro estudo, eu tenho isso, está na secretaria, está aqui na nossa livraria também, que você pode adquirir. E esse assunto que nós estamos estudando está aqui, celebrando e aprendendo na catequese. E, inclusive, tem a catequese celebrada, as celebrações já estão prontas. Esse livro está esgotado, mas deve haver alguns exemplares que as próprias catequistas podem adquirir e fotocopiar, tirar xerox para um melhor aprendizado. Celebrando e aprendendo na catequese, e do domingo de Ramos a Pentecostes, com destaque para o Tríduo Pascal, para ajudar no primeiro assunto que nós estudamos. Agora, algumas perguntinhas. Qual a diferença entre liturgia e catequese? O que propõe a Sagrada Liturgia? O que nós celebramos na liturgia? Onde nasceu e de onde é o termo liturgia? Liturgia. Outra pergunta. Como celebrar sem ser catequizado? E o que significa o Círio Pascal? Os elementos constitutivos do Círio Pascal? Quais os sacramentos imprimem caráter e, portanto, só se recebem uma vez? Quais são os sacramentos chamados sacramento de serviço? Serviço. E por último, liturgia e catequese. São duas estradas
que chegam aonde? Chegam no mesmo lugar, em lugares diferentes? Um bom trabalho, espero ter contribuído. Vão degustando, estudando tudo isso aí, porque logo eu mando a segunda aula e provavelmente uma terceira. Por enquanto, eu deixo para todos e todas a minha bênção, desejando um bom trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.